Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Estou passando hoje para deixar as orientações para a nossa atividade, que serão desenvolvidas nesta tarde. Trabalharemos na primeira parte da aula com o nosso livro Aprender Sempre, tá? Nosso novo livro, onde nós desenvolveremos as atividades da página 7 até a página 10. Então, vamos conferir aí essa primeira etapa? Então, eu vou aí compartilhar com vocês, tá? O nosso livro. Vamos lá. Compartilhando aí. Ok, então nós temos aí aula 3. Então, coloquem aí a data, tá? Nós vamos estudar sobre o tempo em que se passam as histórias. Então, vamos refletir um pouquinho sobre a língua portuguesa, né? Sobre os tempos verbais. Você se recorda o que são verbos? São palavrinhas que indicam a ação, um estado ou um fenômeno da natureza, tá? Então, nós vamos verificar aí que existem formas da gente demonstrar, né, qual é o tempo verbal, né? Vamos, então, o que vamos aprender? Vamos ver. Nesta aula, você vai aprender sobre as palavras que mudam de acordo com o tempo das histórias. Então, algumas palavrinhas aí vão ser modificadas para que a gente consiga perceber, né? Se as histórias já aconteceram, se elas acontecem no momento presente, né? No hoje, no agora, ou se ainda elas acontecerão. Então, para isso, leia as cartas escritas por 2 estudantes. Então, vamos analisar aí as 2 cartinhas, tá? No texto 1, São Paulo, 23 de abril de 2019. Olá, professora! As 3 fiandeiras é o conto preferido de uma turma do 2º ano. As crianças fizeram uma reescrita dele. Para isso, elaboraram um planejamento com os episódios e depois ditaram para a professora escrever. Depois ditaram para a professora escrever. Depois de terminado o texto, revisaram e combinaram de ler para a turma do 1º ano. Vamos fazer uma reescrita também? Um beijo, Sabrina, 3º ano. Então, nós vemos aqui que é uma cartinha, né, que foi escrita para a professora, né? Quem escreveu essa carta? A Sabrina, tá? Ela está no 3º ano. E o que ela diz nessa carta? Ela diz, né, sobre a preferência de conto da turma do 2º ano. Então, ela vai citar aqui que as 3 fiandeiras é o conto preferido da turma do 2º ano. E aí ela vai, então, mencionando, né, o que foi que as crianças fizeram. O que elas fizeram? Elas fizeram uma reescrita. De que forma? Então, ela vai explicar, né, que foi elaborado um planejamento com os episódios e depois, né, as crianças foram ditando, né, os episódios para que a professora fizesse a escrita, né? E ela finaliza dizendo: depois de terminado o texto, revisaram e combinaram de ler para uma turma do 1º ano. E aí ela faz uma pergunta: vamos fazer uma reescrita também? Já que ela está no 3º ano, né? Ela também gostaria de fazer, então, uma reescrita, assim como a atividade foi desenvolvida pela turma do ano anterior. Agora, vamos para a segunda cartinha. São Paulo, 23 de abril de 2019. Notem que a data é a mesma, tá? Olá, professora!
As Três Fiandeiras é o conto preferido de uma turma do segundo ano. As crianças farão uma reescrita dele. E, para isso, elaborarão um planejamento com os episódios. E, depois, ditarão para a professora escrever. Depois de terminado o texto, revisarão e combinarão de ler para uma turma do primeiro ano. Vamos fazer uma reescrita também? Um beijo, Francisco, terceiro ano. O que nós verificamos aqui, né? Que a cartinha do Francisco, de um outro aluninho do terceiro ano, trata do mesmo assunto da primeira cartinha, né? O Francisco também está escrevendo para a professora, né? E ele está comentando sobre a preferência de conto da turma do segundo ano, né? Que conto é esse? O conto As Três Fiandeiras. Só que, observem que ele diz o seguinte, as crianças farão uma reescrita dele. E para isso, né? Quais são as etapas que as crianças vão seguir? Elas elaborarão um planejamento com os episódios. E depois, ou seja, na segunda etapa, ditarão, ou seja, farão um ditado, ditarão para a professora escrever. E a terceira etapa, depois de terminado o texto, revisarão e combinarão para ler para uma turma do primeiro ano. Então, verifiquem o seguinte, as cartas, elas são muito parecidas, né? O assunto tratado é o mesmo. A proposta de reescrita é a mesma. Porém, né, algo acontece aí de diferente. Então, vamos responder a segunda questão. O que as cartas de Sabrina e Francisco têm em comum? Então, em comum, né, elas citam o conto preferido de uma turma do segundo ano e cita as etapas de realização dessa reescrita, certo? Mas o que elas têm de diferente? O que você observa? Analisando aí a comparação entre texto 1 e 2, nós conseguimos observar, né, que o texto escrito pela Sabrina vai contar, né, de uma reescrita que já aconteceu. Observem aqui, olha, as crianças fizeram uma reescrita dele. Para isso, elaboraram um planejamento com os episódios. E depois ditaram para a professora escrever. Depois de terminado o texto, revisaram e combinaram de ler para uma turma do primeiro ano. Verifiquem, né? No texto, na carta de Sabrina, os fatos já aconteceram, ou seja, fazem parte do passado. Porém, na cartinha escrita por Francisco, olha só, o início é igual, tanto a data, né, a cidade, a data, o cumprimento, né, a professora. Aqui o início é idêntico, As Três Fiandeiras é o conto preferido de uma turma de segundo ano. Mas, observem aqui, as crianças farão uma reescrita dele e, para isso, olha, elaborarão um planejamento com os episódios. E depois ditarão para a professora escrever. Verificaram, né, que há uma diferença. Por quê? Olha só, depois de terminado o texto, revisarão e combinarão de ler para uma turma do primeiro ano. Então, a gente verifica que no texto de Francisco, os fatos da história ainda vão acontecer. Eles estão no futuro. Desculpa, gente. Eles estão no futuro, tá?
Então, vocês vão escrever aí o que elas têm em comum e o que elas têm de diferente, tá? 3. Grife as palavras que foram escritas de forma diferente nas duas cartas. Que efeito essas palavras causam nos textos? Então, você vai voltar aí nos dois textinhos, tá? E você vai grifar, tá? É muito importante que você observe isso aí. Olha só, então nós temos, olha, as crianças fizeram, né? As crianças farão, ok? Para isso, elaboraram. Para isso, elaborarão. Então, vocês estão percebendo que no texto 1, né, da Sabrina, as palavras estão terminando com an. Enquanto na segunda cartinha, as palavras estão terminando com ão. Vamos lá. Elaborarão um planejamento e depois elaboraram um planejamento com os episódios e depois ditaram. Opa, ficou ruim aqui. Ditaram, ditaram. E aqui no segundo e depois ditarão para a professora escrever. Depois de terminado o texto, revisaram e combinaram. Então, a gente vai grifar aqui, olha. Revisaram e combinaram. E aqui vocês vão grifar, depois de terminado o texto, revisarão e combinarão de ler para uma turma do primeiro ano. Tá bom? Então, é isso que vocês devem fazer aí nesta atividade. Grifar essas palavras. Vamos verificar aqui. Depois que a gente grifou, a gente tem que responder. Que efeito essas palavras causam nos textos? Então, as palavras, elas vão marcar o tempo passado, né, algo que já aconteceu anteriormente, ou futuro, algo que ainda vai acontecer. Então, você pode escrever aí. Essas palavras marcam o tempo dos verbos, né? Passado, que já aconteceu, e futuro, que ainda vai acontecer. Agora, copie essas palavras no quadro a seguir. Então, você vai voltar e vai fazer essa comparação. Olha, aqui vocês grifaram na carta de Sabrina, fizeram. Então, você vai escrever fizeram aqui. Na carta de Francisco, vocês grifaram farão, tá? Depois, na carta da Sabrina, vocês grifaram elaboraram. Na cartinha do Francisco, elaborarão. Então, todas essas palavrinhas que nós já grifamos deverão ser colocadas dentro deste quadro, observando aí as palavras terminadas em an, tá? Aqui, ok? Aqui são as palavrinhas terminadas em an, que vocês grifaram, que vão indicar o quê? O passado. E aqui as palavrinhas que terminaram em ão. São as palavrinhas que vão indicar o quê? O futuro, tá? Todas as palavras que foram grifadas nos textos, vocês deverão citar aqui dentro desse quadro. Combinado? Então, vamos lá. Vamos para a segunda etapa. Segunda etapa, não, vamos dar continuidade aí, né,
a nossa atividade. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo limpar aqui. Deixa eu limpar a tela para a gente continuar. Vamos lá. Essas palavras, tanto as do quadro 1 quanto do quadro 2, são classificadas como verbos. Lembra que eu disse no início que os verbos são as palavras que indicam as ações, o estado, né, a maneira que a pessoa se encontra, ou os fenômenos da natureza? Então, essas palavrinhas são chamadas de verbos. Verbos são palavras que podem ser escritas com diferentes terminações para combinar com quem fala. Por exemplo, então olha aqui, verbos são palavras que podem ser escritas com diferentes terminações. Então, o final das palavras, dos verbos, eles se modificam, tá? Porque ele vai concordar também com quem fala e com o tempo em que as ações acontecem, tá? Então, vamos verificar aqui, olha, o exemplo. Ele escreveu. Eu escrevi. Eles escreveram. Observem que somente o finalzinho, né? Somente as terminações aqui são diferentes. Por quê? Porque ela tem que combinar aqui, tem que haver uma concordância com o sujeito, ou seja, aquele quem está falando. Olha só, os verbos também sofrem alterações que indicam tempo. São essas alterações que eu mencionei para vocês. As ações podem acontecer no hoje, no agora, no presente. Podem ter acontecido, então, ser ações do passado. Ou podem ainda, né, acontecer no futuro. Então, vamos observar, olha. Os verbos sofrem alterações que indicam tempo. Presente, que acontece agora. Passado, que já aconteceu. E futuro, que vai acontecer. Número 5. Assinale a alternativa correta. Então, nós vimos aí que os verbos da carta da Sabrina, né, que vocês já citaram aqui nesse primeiro quadro, terminaram com an, né? AM, an. Essa terminação, quando nós escrevemos elaboraram, escreveram, eu já esqueci as palavrinhas aqui, ditaram, revisaram, combinaram, elas indicam o quê, pessoal? Que a reescrita já foi feita ou que a reescrita ainda será feita? Presta bastante atenção, tá? Vamos lá. Os verbos da carta de Francisco indicam o quê? São aqueles verbos terminados em ão. A reescrita já foi feita ou a reescrita ainda será feita? Então, pense bem antes de dar a sua resposta, ok? Vou tomar um pouquinho de água, que a garganta vai secando. Vamos lá. Para a aula 4, vamos fazer a leitura do conto A Fiandeira Preguiçosa. Na última aula que nós trabalhamos com o nosso livro Aprender Sempre, nós já conhecemos uma história, né? As 3 fiandeiras. Você se recorda? Será que tem alguma coisa a ver com as 3 fiandeiras, né? Que eram aquelas mulheres que fiavam, né? Que trabalhavam lá com as rocas, com o fuso, que fiavam os fios. Eu acho que você deve se lembrar. Então, vamos lá. O que vamos aprender? Nesta aula, você vai conhecer outro conto. Lembre-se de que, ao final dessa sequência, você vai escolher um deles para ler a outra turma de colegas da escola. Divirta-se. Número 1. Quando nós lemos aqui a fiandeira preguiçosa,
esperam que aconteça nessa história? Com esse título em mente, você pode pensar aí no que será que vai acontecer? A fiandeira preguiçosa, né? Será que ela tinha preguiça de fiar? Né? Será que ela fiava, deixou de fiar? O que será que acontece? Bem, número 2. Acompanhe a leitura do conto pela professora. Então, vamos lá. Há muitos, muitos anos vivia numa aldeia um casal. A mulher, porém, era tão preguiçosa que nunca tinha vontade de trabalhar. Quem é que não tinha vontade de trabalhar mesmo? Era a mulher, né? Havia um casal que vivia numa aldeia, mas a mulher que não gostava de pegar no pesado. Se o marido mandava fiar, ela empregava um tempo enorme para o fazer. Não acabava nunca o trabalho. E se acaso punha-se a fiar, não dobrava o fio, deixando-o todo embaraçado. Certo dia em que o marido a censurava por isso, retrucou-lhe, dizendo: Como queres que dobre direito o fio se não tenho a dobradora? Seria melhor que fosses arranjar um pau e me fizesses uma. Olha só, já que ela era tão preguiçosa, né? Ela já começou aí dando desculpas quando o marido lhe chamava a atenção, né? Se é só isto, disse o marido, vou buscar um pau na floresta e faço uma. A mulher, então, receou que ele de fato encontrasse o pau e fizesse a dobradora, o que a obrigaria a trabalhar. Então, recorda-se que no início eu disse que ela era preguiçosa. Então, isso foi só uma desculpa que ela deu ao marido. Mas, como ele se propôs a buscar esse pau para fazer aí o que ela precisava para dobrar o fio corretamente, né? Ela começou então a se preocupar. Pensou um pouco e logo teve uma boa ideia. Às escondidas, saiu atrás do marido na floresta e, quando o viu trepado numa árvore a fim de cortar o pau apropriado, ela agachou-se atrás de uma moita que a ocultava toda e de lá gritou: Quem corta pau para a cardadeira morre. Quem com ela trabalha, nada tem, sempre corre. Queria passar um susto no seu marido, né? Queria evitar que ele cortasse esse pau para fazer a dobradora, né? Ouvido isto, o homem susteve a machadinha e ficou a pensar no que poderia significar. Bem, disse depois, que queres que seja? Foi um zumbido que passou pelo teu ouvido. É tolice assustar-se. Então, ele falou para ele mesmo, né, gente? Voltou ao trabalho, mas quando ia cortar o pau, ouviu novamente a voz falando: Quem corta pau para a cardadeira morre. Quem com ela trabalha nada tem, sempre corre. Ele, então, ficou com medo realmente, pensando no que poderia ser aquilo. Todavia, criando coragem, pegou na machadinha, decidido a continuar. E pela terceira vez, quando ia desferir o golpe, a voz tornou a gritar: Quem corta pau para a cardadeira morre. Quem com ela trabalha, nada tem, sempre corre.
Isso foi o bastante para lhe tirar toda a vontade de continuar. Desceu rapidamente da árvore e, mais que depressa, voltou para casa. A mulher tomou por um atalho e, correndo o mais que podia, tratou de chegar em casa antes dele. Quando ele entrou na sala onde ela já se encontrava, esta, com o ar mais inocente deste mundo, como se nada soubesse, perguntou-lhe: Então, trazes um bom pau para fazer a cardadeira? Né? O que seria isso, né? Seria esse material que ela utilizaria para enrolar os fios que ela estava tecendo, ok? Mas ela foi o quê? Dissimulada, né? Ela havia planejado, né, e colocado em prática aí o seu plano e estava apenas fingindo para o marido. Olha só o que ele disse. Não, disse ele. Pelo que vejo, acho melhor não pensar mais nisso. Em seguida, contou o que se tinha lhe passado na floresta. E desde então, não fez mais menção à dobadoura, deixando a mulher em paz. Ou seja, ele nunca mais tocou no assunto, crianças. Entretanto, não demorou muito e o marido começou a irritar-se com a desordem que reinava em casa. Ó, mulher, resmungou ele, é uma vergonha ver esse fio todo emaranhado na roca. Ela respondeu: Sabes de uma coisa? Já que não consegues arranjar uma adubadoura, vai postar-te lá em cima, no sótão, e eu ficarei aqui embaixo, e te jogarei o fuso, e tu o tornarás a jogar para baixo. Assim, para cima e para baixo, iremos fazendo a meada. Está bem, disse o marido. E assim fizeram. Terminada a mesada, ele disse: Agora que fizemos a meada, temos que fervê-la. A mulher alarmou-se, mas disse: Faremos isso amanhã cedo. Enquanto isso, ia pensando numa nova artimanha que a isentasse de trabalhar. Então, observem vocês que essa mulher, de acordo com o autor, ela era preguiçosa. Tudo ela queria deixar para depois, para ser resolvido num outro momento. E, como eles já haviam feito a meada, né? Eles haviam aí enrolado o fio, ele disse que eles iriam fervê-la, né? Que era um processo bem trabalhoso. E aí, o que ela diz, né? Enquanto isso, ela ia pensando numa nova artimanha, tá? Na manhã seguinte, levantou-se cedo, acendeu o fogo sob o caldeirão, mas, ao invés de botar nele a meada, botou uma maçaroca de estopa e deixou-a fervendo. O que é uma estopa, né? São fios grosseiros, né? São fios bem diferentes aí, né? Das meadas que ela estava fiando. É um fio bem grosso, né? Material grosso. Em seguida, foi ter com o marido, que ainda estava na cama, e disse-lhe: Eu preciso sair um pouco. Levanta-te e olha o fio que está a ferver no caldeirão. Vai depressa e presta bem atenção, pois se o galo cantar e tu não prestares atenção, o fio ficará feito estopa. Olha que mulher, gente. Ela havia colocado a estopa, ela estava usando o quê? Das suas artimanhas para enganar o marido. Olha só. O homem tratou de levantar imediatamente. Vestiu-se às pressas e foi para a cozinha. Mas,
Quando olhou dentro do caldeirão, viu com espanto um monte de estopa a ferver. O coitado perdeu o fôlego, pensando que se havia descuidado e que lhe cabia a culpa por esse desastre. Então ficou bem caladinho e desde esse dia nunca mais falou em fio ou em fiar. Convenhamos, porém, que aquela mulher era deveras perversa. Que mulherzinha cruel, hein, pessoal? Os planos dela de mulher preguiçosa acabaram dando certo, hein? Ela conseguiu enganar o marido direitinho. E ele, né, sendo enganado, tomou sobre si a culpa, né? E depois, ó, zíper na boquinha, ficou caladinho, né? Nunca mais falou para essa mulher fiar o fio, né? Era um processo, como eu disse para vocês, bem demorado, né? Bom, então vamos lá. Esse texto é a fonte dos irmãos Grimm, A Fiandeira Preguiçosa, e ele foi retirado de um site. Nós temos aqui o site da internet, foi acessado em 2 de outubro de 2020. O final do conto diz: convenhamos, porém, que aquela mulher era deveras perversa, ou seja, convenhamos que aquela mulher era realmente uma mulher perversa, né? Uma mulher que ficava aí maquinando, que ficava pensando aí como enganar, né? Bom, você concorda com essa afirmação? Você acha que ela era realmente perversa? Que ela era cruel, assim, e agia com um pouquinho de maldade? Não? Acha que a mulher é esperta? Que ela era cruel ou ela era esperta, né? Tentando aí se safar dos seus afazeres. O que você acha? Explique sua resposta, tá? Então, você vai escrever aqui. Não vai dar para discutirmos com os colegas, né? Porque estamos aí, vocês que estão me assistindo estão fazendo atividade de casa, tá? Ela era esperta ou ela era uma mulher má, cruel? E aí? Bom, você é quem vai analisar, bom? Então, aí espero que você tenha gostado desse texto, né? Que você possa pensar um pouquinho a respeito desse texto. Nós vimos no texto anterior, como eu já mencionei para vocês, a respeito das 3 fiandeiras. Lembra que aquela moça que queria tanto um marido, né? Que acabou mentindo para o comerciante que ela era capaz de tecer muitos fios, né? Em pouco tempo. E logo esse comerciante quis casar com ela, mas as 3 fiandeiras aí, que na verdade deram uma mãozinha para ela, né? E quando elas apareceram no dia do casamento, o homem, o comerciante, viu o quanto elas eram feias e perguntou o porquê, né? E elas responderam para ele que, devido a todo esse trabalho, né, que era o processo de fiação, né, elas ficaram corcundas, velhas, o queixo ficou deformado, né, as mãos, os dedos ficaram tortos. Então, o marido, não querendo uma mulher que ficasse deformada, acabou então poupando a sua esposa. Isso é no texto anterior. Porém, nesse texto, né, o marido exigia que a esposa fizesse o seu trabalho enquanto fiandeira. Mas, como o texto mesmo deixa claro que ela era preguiçosa, é claro que ela procurou meios, né, de se isentar, de sair fora desse trabalho aí que ela considerava, então, tão estressante, cansativo. É difícil, né? Porque ele precisava, assim, de várias etapas, né? Então, será que com isso você considera essa mulher uma mulher má? Ou será que ela era uma mulher esperta? Pense bem, elabore a sua resposta e não deixe aí de escrever explicando tudinho. Já já eu volto para a nossa segunda etapa,
Tá bom? Beijo!